Back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Paz do Senhor, queridos irmãos, eu tô aqui para relatar um sonho que eu tive da parte de Deus. Meu nome é Carla Lacerda, e já tem um mês que eu tive esse sonho, sendo que vem sempre me lembrando e me incomodando, né? Com relação a ele, o Senhor já me fez contar ele num culto, e agora estou aqui para passar para os irmãos também, né? Então eu tive um sonho, que no sonho eu via eu dormindo na minha cama e meu corpo, meu espírito saía do meu corpo e ficava olhando eu deitada na cama. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo, né, dizer pra mim, vem que eu vou te mostrar os meus selecionados, porque eu já tenho os meus selecionados do arrebatamento. Sendo que eu não via o Espírito Santo, mas dentro de mim, quando eu ouvia aquela voz, dentro de mim, o meu espírito sabia que era o Espírito Santo. Eu poderia muito bem pensar que era o Filho, né, que é Jesus Cristo, ou Pai, Deus Pai, que é Deus, né, mas dentro do meu espírito algo me falava, a voz do Espírito Santo, né, e o Espírito Santo me levava, né, para me mostrar os selecionados do arrebatamento, porque o Senhor lhe falava claramente que ele já sabia quem é que vai subir e quem não vai, né, aqueles crentes que são fiéis e vão permanecer fiéis, e aqueles que estão na presença do Senhor, mas não vão permanecer fiéis até o fim, né? O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele sabe quem é e quem não é, né? Os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo me levava, meu espírito já saía dali, de onde eu estava, no quarto, né? E eu já aparecia no meio da rua, na beira de um campo. E eu vi ali uma pessoa na beira do campo que no sonho era a minha avó que ela ainda viva ainda, né, ela é bem idosa mesmo, e ela estava na beira daquele campo lá, que tem um tanque, né, no quintal dela, e ela estava ali lavando a roupa, esfregando a roupa dela na beira daquele tanque, né, e o seu Espírito Santo falava assim, tem visto esta serva? Eu tenho selecionado ela para o meu arrebatamento, porque ela tem me sido fiel, ela nunca deixou de ser fiel a mim, ela tem permanecido fiel, né? E daqui a pouco o Espírito Santo falava, vem que eu vou te mostrar outra pessoa. E eu ia para um outro local, né, também conhecido meu, um local próximo aqui, e o Espírito Santo me mostrava uma senhora, essa eu já não conhecia essa senhora. O Espírito Santo falou, essa minha serva, ela nunca deixou de buscar minha face, nem de orar, né? Ela tem intimidade comigo, né? E ela renuncia às coisas deste mundo para poder estar na minha presença. Ela tem perdido muitas coisas da vida dela para poder me servir. Tem deixado de mão, tem renunciado muitas coisas para me servir. Então, ela é mais uma selecionada no meu arrebatamento. E o Espírito Santo depois me levava em outro local e eu via uma família indo para a igreja, né? E nessa família, né, que era uma criança de colo, uma esposa e um esposo, e o Senhor me mostrava o esposo dessa pessoa e dizia, ele também eu tenho selecionado para o meu arrebatamento, porque ele tem me sido sincero na minha presença. E aí o Senhor depois me levava numa loja, e lá estava outra pessoa conhecida, que era o meu pai, ele estava ali no telefone falando com o cliente na loja dele, e o Espírito Santo falou, eu tenho selecionado ele também para o meu arrebatamento, porque ele tem me sido fiel pregando a minha palavra com verdade, né? Ele não tem se modernizado com a minha palavra, ele não tem modificado a minha palavra, ele não tem pregado
essa palavra da prosperidade, ele tem pregado aquilo que eu tenho mandado. Ele tem pregado renúncia, ele tem pregado fidelidade, ele tem pregado santidade e ele tem ensinado também, né? Porque meu pai, ele é professor de escola dominical. E o Senhor falou, tenho eu chamado ele nessa terra para confundir os que são, né? Porque meu pai, ele na obra, na presença do Senhor, ele não tem títulos grandiosos, né? E realmente ele tem uma sabedoria que a gente fica pensando de onde vem essa sabedoria, né? E pessoas grandes também conversam com ele acerca da palavra e ficam impactados com a sabedoria que Deus tem dado para ele, né? E o Espírito Santo falava que ele tem sido fiel ao ensinar a palavra dele e ao pregar a palavra dele, não tem distorcido, não tem modificado, não tem modernizado. E ali depois o Espírito Santo, eu queria perguntar, fazer perguntas para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo só falava, não, você só vai observar. Quando eu pensava em fazer alguma pergunta, só na minha mente, o Espírito Santo ele já sabia que minha mente estava pensando, né? E ele dizia, não, você só vai observar. E ele me levava para os lugares e eu só observava. As perguntas não vinham na minha boca para poder fazer. Meu corpo automaticamente obedecia ao comando do Espírito Santo, né? E aí depois, quando o Espírito Santo me levou para casa e eu pensando a respeito de mim, o Espírito Santo falou, se permaneceres também fiel, também estarás comigo naquele grande dia, porque eu tenho também te selecionado, mas é necessário permanecer fiel e continuar na posição a qual tenho te chamado, e entrar mais ainda no estreito, ou seja, ainda não é o suficiente, né? Aquilo que eu esteja buscando da parte do Senhor, a minha vida espiritual diante do Senhor, né? Então eu deixo essa reflexão também para você. Tem sido suficiente o que você tem feito para o Senhor? Tem aberto mão de certas coisas por causa do Senhor? Porque a palavra do Senhor diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Né? E muitas pessoas têm perdido mesmo a sua vida aqui na terra, porque tem aberto mão de muitas coisas, deixado de fazer tantas coisas para estar na presença do Senhor, para estar de joelhos dobrados em oração, para estar jejuando, sabe, ali na ligação com o Senhor, para estar ligado no dia a dia, vigilante, né? E tem deixado de estar em tantos lugares, às vezes aberto mão de festas, de casamentos, né? Que não tem nada a ver, né? E não somos contra, mas às vezes nós temos um compromisso na casa do Senhor, e às vezes tem um aniversário, uma festa, um casamento, e às vezes nós deixamos de ir para a casa do Senhor por causa de festa, de casamento, de cumilância, de oba-oba, não sei, qualquer coisa, né? Qualquer coisa hoje em dia tem tirado o crente de dentro da casa do Senhor. Então, que nós possamos cada dia buscar a face do Senhor, se esforçar para permanecer fiel, porque o Senhor está voltando, né, irmãos? E depois desse sonho, né, também tive um mesmo sonho nesse mesmo dia, né, que na verdade foi no dia seguinte, que eu moro no Rio de Janeiro, então eu com a minha família vindo do culto, né, no sonho, era à noite, e neste culto, na volta do culto, ia para casa, né, para poder esquentar janta, pra gente jantar depois do culto, né, porque a gente não janta antes de ir pra igreja, jantamos depois do culto, quando a gente volta do culto. E no sonho, quando eu ia para fazer algo na comida e faltava alguma coisa, eu não lembro se era cebola, se era alho, eu não sei. E aí eu ia falar, vou aqui rapidinho na minha mãe ver se ela tem uma alho ou então a cebola para poder me emprestar, e amanhã eu compro e devolvo ela. E aí eu saía da minha casa e ia pra casa da minha mãe, sendo que a minha mãe, ela não mora aqui na mesma rua que eu, mas no sonho ela morava na mesma rua que eu. E aí, quando eu chegava dentro da casa dela, meus filhos estavam lá no chão brincando, né? E aí, de repente, a casa começou a tremer, irmãos. Começou a tremer e eu logo gritei, é um terremoto. E quando eu gritei, é um terremoto, eu ficava nervosa, desesperada, pensando que a casa toda ia desabar em cima dos meus filhos, porque no momento que você fica em desespero, um momento de perigo, se você tem filho e tem criança no meio, você fica mais preocupada com eles. Então o desespero vem, mas com a preocupação nas crianças. E aí eu pegava e ficava, mãe, olha o que está acontecendo. E minha mãe, tipo, sentada no sofá, como que se não estivesse vendo que a casa estava tremendo. Ela estava normalmente sentada, vendo as crianças brincando. Ainda falava, para de palhaçada, menina. E eu falava, mãe, tá tremendo tudo, mãe, vai desabar tudo. Aí ela pegava e falava assim, não vai desabar nada, porque nós somos servos do Senhor. Aqueles que são de Deus, Deus irá guardar. O Senhor, ela falava isso. E aí daqui a pouco passava uns tempinhos, a casa parava de tremer, né? E eu saía de dentro da casa da minha mãe para voltar para minha casa.
né? E quando eu voltava para minha casa, saía de dentro da casa da minha mãe, eu via que a casa da minha mãe tinha parado no meio da pista. A casa tinha saído do chão e parado no meio da pista, porém não desabou e nada aconteceu com a gente, né? E ali eu pude entender quando ela ficava sentada tranquila dizendo: para de palhaçada, aqueles que são do Senhor, o Senhor irá guardar. Eu pude entender que o Senhor ele estava dizendo, né, que se algo tivesse como aquele terremoto tivesse que acontecer no Rio de Janeiro, né, porque eu moro no Rio de Janeiro e o sonho foi aqui, né, os dele ele iria guardar. O Senhor estava ali deixando um recado, né, irmãos? Então que nós devemos ficar vigilantes, porque nós estamos no fim dos tempos mesmo. E a palavra do Senhor fala que teria terremotos em diversos lugares mesmo, um pouco antes da volta do Senhor, né? Furacões, terremotos, tsunami, né? Então não é surpresa para nós, né? Pestilência que nós temos visto aí acontecer, a qual a medicina não teria cura, e então é tudo isso que tem acontecido, a só a palavra do Senhor se cumprindo, né, irmãos? Então nós não estamos sendo pegos de surpresa, né? Se nós lermos a palavra do Senhor, está tudo lá registrado, o Senhor deixou avisado para todos nós, né? Que nós possamos, irmãos, estar vigilantes, nos esforçar cada vez mais. Eu não sou perfeita, se o Senhor está mostrando isso é porque o Senhor quer que eu me doe mais na obra dele, quer que eu me entregue mais, que eu seja mais fiel a ele e você também, né? E nós estamos aqui num período mesmo de santificação, nós temos que nos santificar após dia, né? Nos consertarmos, nos autoexaminarmos, né? Eu mesmo tenho examinado a minha vida, né? Para poder aos poucos não, o máximo possível de rapidez, porque aos poucos pode não dar tempo, irmão. Pode Jesus voltar e você ainda está aos poucos se enquadrando na palavra do Senhor. Que nós devemos com pressa se enquadrar naquilo que a palavra do Senhor manda, porque a palavra do Senhor é bem clara, só vai subir aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que praticam a palavra de Deus. Não é aqueles que estão na igreja todos os dias, não é só aquelas pessoas que são assíduas no culto, mas quando estão fora da igreja, são igual ímpios, xinga palavrão, arruma confusão, não dá bom testemunho, canta a música do mundo, dentro de casa é música mundana, é no celular música mundana, não faz as coisas que edificam. Nós temos que fazer as coisas que edificam mesmo fora da igreja. Mesmo quando nós estamos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, é palavra, é louvor, é oração. Nós temos que estar sempre ligados e vigilantes, porque Satanás ele está a armar laços para nós cada vez mais cairmos naquilo que Satanás quer e nos esfriarmos e nos afastarmos mais ainda do Senhor. Então que nós viemos nos esforçar, irmãos. Que nós viemos nos esforçar. É o que o Espírito Santo tem palestrado comigo. Se esforça mais ainda, ora mais ainda, busca mais ainda, se enquadra mais ainda na minha palavra, faz mais ainda a minha vontade, abre mais mão de certas coisas, renuncia mais certas coisas, para que você possa chegar no céu, para que quando a trombeta vier tocar, a gente possa ouvir e subir com o Senhor, e para que quando a pestilência, a catástrofe chegar na nossa cidade, o Senhor possa fazer distinção entre o que serve e o que não serve, e guardar aquele que verdadeiramente serve, aquele que verdadeiramente é dele. Então, fiquem na paz do Senhor. Os irmãos compartilhem aí no vídeo para alertar outras pessoas, tá? Fiquem na paz.